Oi, turma! Espero que estejam todos bem. Vamos dar início ao nosso PET 5, semana 1 do nosso PET 5. Nessa apostila, nós vamos começar a falar um pouquinho das características genéticas. Então, nós vamos falar um pouquinho, bem basiquinho, sobre genética, que depois vocês vão aprofundar essa matéria no terceiro colegial. O que essa primeira semana nos trouxe é um pouquinho do que nós já tínhamos falado no PET 4. Vai falar um pouquinho sobre mitose e meiose, que são processos de divisão celular, e vai falar um pouquinho sobre a célula haploide e célula diploide. Então, se nós formos observar, os seres, eles apresentam variabilidade, variações. Então, se a gente pegar como exemplo a espécie humana, existe a cor de olho, existe o olho azul, existe o olho verde, o olho mel, o olho preto, castanho, então nós temos variações. A cor do cabelo, tem o cabelo preto, castanho, tem o cabelo loiro, a pele tem a negra, tem a branca, tem a mulata, então existem variações que nós chamamos de variabilidade genética. Essa variabilidade genética é uma variedade de genes que vai existir na população. Então, o que a genética tenta explicar é como essa variação ela é transmitida dos pais para os filhos. Então, dentro da genética, a genética é o ramo da ciência ou é o ramo da biologia que estuda como essas variações, como essa variabilidade, ela vai ser passada dos pais para os filhos. Como que as características são passadas aos descendentes? Aí nós temos que voltar nesse esqueminha que nós já tínhamos falado lá no PET 4, para depois, na próxima semana, a gente dar sequência à genética propriamente dita, tá bom? Então, o que nós temos? Nós sabemos, vamos usar aqui o exemplo da espécie humana para ficar mais fácil para compreender. O homem, ele tem a gônada masculina dele, que gônada masculina é onde vai ser produzido o gameta masculino. No caso do homem, vai ser o testículo. Então, lá no testículo, o homem vai produzir o gameta masculino, que é o espermatozoide. A mulher, a gônada feminina, vai ser o ovário. Então, lá no ovário, a mulher vai produzir o gameta feminino, que vai ser o óvulo. O correto seria falar ovócito 2, mas nós ainda vamos colocar o óvulo aqui, tá bom? Então, o homem, lá no testículo, vai produzir o espermatozoide. A mulher, lá no ovário, ela vai produzir o óvulo. Para produzir gameta, nós já tínhamos visto isso lá no PET 4, que vai acontecer o processo de meiose. A meiose é a divisão celular onde eu tenho uma célula diploide, 2 N's. Célula diploide é aquela que tem 2 cromossomos de cada tipo no núcleo. Quando acontece o processo de meiose, ela forma no final 4 células filhas, sempre 4 células filhas, com metade do número de cromossomos. Então, aqui metade de 2 N's vai ser N. Então, toda vez que for acontecer a formação de gametas nos animais, vai ser o processo de meiose. As células que formam o corpo do homem, nós chamamos de células somáticas, células diploide, 2 N's, ou células somáticas. Então, as células que formam o corpo do homem são células somáticas, são células diploide. As células germinativas, as células que estão lá no testículo, que são diploides, vão sofrer meiose e vão formar o espermatozoide, porque na meiose, deixa eu colocar aqui, ó, meiose, o número de cromossomos cai pela metade. Então, o gameta tem metade do número de cromossomos das células somáticas ou células diploide do corpo do homem. A mulher, a mesma coisa. As células diploide ou as células somáticas que vão formar o corpo da mulher são 2 N aqui também, diploides, ó. As células germinativas que estão lá no ovário, elas vão sofrer também processo de meiose para formar o óvulo. Então, ó, meiose cai pela metade. Então, vai formar aqui o óvulo com N número de cromossomos, com metade. Então, a meiose era uma divisão reducional.
ela reduz pela metade o número de cromossomos. Depois, na hora da reprodução, vai acontecer a união do espermatozoide com o óvulo, que é o processo de fecundação. Então, a fecundação nada mais é do que a união do gameta masculino com o gameta feminino. Acontece a fusão do núcleo N do espermatozoide com N do óvulo. Vai formar a primeira célula aqui, que é o zigoto ou célula ovo, 2 N's. N do espermatozoide com N do óvulo vai formar o zigoto 2 N's. Esse zigoto vai começar a dividir, né? Multiplicar as células, né? 2, 4, 8, 16. Aqui nós temos o que? O processo de mitose. Vão acontecer várias mitoses consecutivas até formar um novo indivíduo com células diploide, com células somáticas novamente, né? As células 2 N's. Quando eu tenho o processo de mitose, a mitose, eu tenho uma célula diploide. No final do processo, são formadas 2 células filhas idênticas à célula mãe. Se a célula mãe for 2 N's, as células filhas serão 2 N's. Se a célula mãe fosse N, as células filhas seriam N também, sempre 2 células filhas idênticas à célula mãe. Aí, olha, o que nós temos? No caso da espécie humana. No caso da espécie humana, nós temos as células somáticas do nosso corpo, tem 46 cromossomos. Então, o homem aqui, ó, as células diploide tem 46. O espermatozoide é N, tem metade. Então, metade, 46, 23. Mulher, mesma coisa, ó. As células que formam o corpo da mulher, 46. E a célula que vai formar o óvulo, 23. Quando acontecer a fecundação, ó, 23 com 23, volta a ser 2 N's aqui, 46. Essas células vão se multiplicar no processo de mitose e as células do corpo desse novo indivíduo tem 46, que depois vai começar o processo de novo. A hora que ele for produzir gameta, produz gameta com 23. Nesse caso, gente, aqui está acontecendo a reprodução que é sexuada, aonde nós temos o que? A mistura de material genético. Essa mistura de material genético é que vai gerar a variabilidade genética. Essa mistura do DNA que está vindo do pai com o DNA que está vindo da mãe vai gerar a variabilidade genética. Essa variabilidade genética, além dela ser gerada pela reprodução sexuada, porque ocorre essa mistura de material genético, a mutação é uma alteração que acontece no DNA. Então, quando acontece uma mutação, uma alteração no DNA, essa mutação pode provocar uma característica diferente também. E na apostila de vocês citou a permuta ou crossing over. Permuta ou crossing over é uma troca de material genético na hora que está tendo a formação dos gametas. É uma mistura que acontece de material genético na formação dos gametas. Bom, aí nós vamos para as questões então, porque essa semana é mais uma revisão do que nós tínhamos falado lá no PET 4, tá bom? Só uma coisinha, eu citei como exemplo aqui o número 46, que é o número de cromossomos da espécie humana. Esse número de cromossomos, ele é característico da espécie. Se você pega, por exemplo, o pé de milho, tem 40 cromossomos a célula diploide. O camarão, se eu não me engano, são 278 cromossomos que tem na célula diploide do camarão. Então, isso é o número característico da espécie, tá bom? Aí a questão número 1 da apostila está assim. Explique com suas palavras o que é variabilidade genética. Então, vocês vão falar o quê? A apostila fala, variabilidade genética é a diferença no material genético entre os indivíduos de uma população. Ou então, se preferir, é a variação dos genes que ocorre numa população. Então, variabilidade é a variedade de genes que existe em uma determinada população. Vocês vão falar com as palavras de vocês. A número 2, que fatores contribuem para a variabilidade genética? Aí está pedindo para dar exemplos. O que vai contribuir para a variabilidade genética? A mutação, porque a mutação pode fazer surgir uma característica nova.
A reprodução sexuada, porque ocorre o quê? A mistura de material genético. A permuta, que eu acabei de falar para vocês, que cita na apostila, que é quando ocorre troca, mistura de material genético na formação do gameta, quando está acontecendo o processo de meiose. Aí vocês vão falar com as palavras de vocês. A questão número 3, marque a alternativa incorreta. Letra A. A quantidade de cromossomos de um organismo varia conforme sua respectiva espécie. Nós acabamos de falar. Essa está correta. Letra B. O zigoto é o resultado da fusão entre duas células reprodutivas. Então, ó, o zigoto é a fusão, é a união de duas células reprodutivas. Células reprodutivas, mesma coisa que gametas. Está correto também. Letra C. Células haploides contêm metade dos cromossomos da espécie. A célula haploide, ó, é o N, metade do número de cromossomos da espécie. Está correto também. A letra D. A mitose ocorre em células germinativas. A meiose, que vai ocorrer na célula germinativa para que tenha aqui a formação do gameta. Ó. Então, meiose vai ocorrer nas células germinativas lá do ovário, das gônadas, né? Lá do ovário, do testículo, para ter a formação do gameta. Então, a incorreta é a letra D, não é mitose, é meiose. Questão número 4. Considere que a célula somática, célula 2Ns aqui, ó. Então, considere que a célula somática, que é 2Ns, de um tipo de inseto possui o quê? Vamos colocar aqui, ó, 14 cromossomos. Se essa célula passar por um processo de mitose, então aqui, ó, mitose, 14 cromossomos, passou por processo de mitose. Quantos cromossomos cada célula filha terá? Então, mitose são duas células filhas idênticas à célula mãe. Se a célula mãe tem 14, a célula filha vai ter 14. Então, duas células filhas com 14 cromossomos. E depois, e se a célula germinativa desse inseto passar por um processo de meiose, quantos cromossomos haverão? Se ocorrer meiose, ó, cai pela metade. Metade de 14, 7. Então, são 4 células com 7 cromossomos cada uma. Então, ó, na mitose, sempre duas células idênticas à célula mãe, mantém o número, e na meiose, 4 células com metade do número de cromossomos da célula mãe. Se a célula mãe tem 14, a célula filha tem que ter 7. E a 5, explique como os gametas estão relacionados com a transmissão das características hereditárias. Os gametas carregam o quê? Uma parte do DNA. E esse DNA, ele vai fundir na hora que ocorre a união dos gametas, ocorrendo então o quê? Uma mistura de material genético. Então, ó, os gametas carregam parte do DNA. Quando ocorre a fusão dos gametas, quando ocorre a união, a fusão do gameta masculino com o gameta feminino, ocorre o quê? A união desse DNA que vai ser o responsável pela transmissão das características genéticas. Então, essa união dos gametas é que acaba sendo responsável por essa transmissão das características genéticas. Aí vocês vão falar com as palavras de vocês, tá bom? Essa semana é só isso. Aí detalhar mesmo genética, vocês já devem ter ouvido falar do Mendel, que é o considerado o pai da genética. Nós vamos começar a falar a partir da próxima semana, tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido um pouquinho da resolução das questões, um pouquinho que vocês tenham entendido, eu já fico satisfeita, tá bom? Fiquem com Deus e até as próximas explicações. Tchau!